Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou com vocês aqui no estúdio do IBDN, Rio de Janeiro. Eu venho hoje tratar com vocês de um tema bastante novo, ou melhor, de uma posição do tribunal bastante nova para um tema não novo e sempre muito discutido, debatido dentro da qualidade dos julgados do STJ ao longo dos anos, que é falar do cheque prescrito e das vias para haver o seu direito em razão de um cheque prescrito. Para fazer esses comentários, inclusive usando os comentários como um adendo ao nosso módulo de títulos de crédito, já gravado aqui nos estúdios do IBDN, eu vou primeiro fazer um passeio pela executoriedade do cheque. Então vamos examinar o cheque como um título executivo e ver como ele é exequível e até quando ele deixa de sê-lo. Muito bem. O cheque é regido por lei própria, a Lei 7357 de 85, a Lei de Cheque, e é considerado um título executivo extrajudicial na forma do CPC 585, inciso 1. Lembramos que um título, para ser exequível, não basta que o tenha em sua forma a qualidade exequível, mas é preciso também ter força exequível. A forma exequível do cheque está no 585, inciso 1. A sua força exequível está no 586 do CPC, quando se diz que um título, para ser exequível, tem que ser líquido, certo e exigível. Maravilha. Quando se emite um cheque, nele se apõe local e data da sua emissão. O local entende-se pela praça ou municipalidade da emissão. E a data é aquela em que você efetivamente passa o título. Vale aqui uma observação em relação à figura do cheque pré ou pós-datado. Não tenham nenhum preconceito em nenhuma das duas expressões. Diz-se pré-datado quando previamente datado para o futuro. Diz-se pós-datado quando ele ganha hoje uma data posterior. Então é apenas uma questão de visão para o uso semântico de pré ou pós-datado. Lembre-se, repetindo, que no caso do cheque pré/pós-datado, a data consignada no espaço solene do título é a data de emissão para todos os fins de direito. Então, se eu colocar num cheque a data de hoje e no cantinho, no ladinho, num grampeado, colocar bom para tanto do tanto, esse bom para deve ser ignorado solenemente para todos os fins cambiais. Não serve para contagem de prazos. Deve ser utilizada a data solenemente lançada no título. Tanto é assim que o ideal é que quando se passa um cheque pré, nele se lance a data futura. Assim, para todos os efeitos, a data futura será considerada como sendo a data da sua emissão. Ainda sobre cheque pré, também é bom lembrar que a exibição antecipada por parte do credor caracteriza dano moral. Súmula 370 do STJ. A exibição antecipada do cheque pré caracteriza dano moral. Dano este reputado dano in re ipsa, ou seja, independentemente da demonstração de danos maiores causados com isso. Os danos demonstrados servem apenas para quantificar a majoração da indenizabilidade. Só que a indenizabilidade já é cabível com a mera exibição antecipada. Aliás, nessa ação indenizatória, é réu o credor que exibe o cheque antecipadamente. E não a instituição financeira sacada que dá ao cheque pagamento ou devolução. Porque para a instituição financeira onde você tem relação bancária, o cheque é o que é: ordem de pagamento à vista. Então a natureza do cheque é ordem de pagamento à vista. E o bom para, na verdade, é pacto de exibição futura. Como quem diz, exiba esse cheque apenas em tanto do tanto.
Recapitulando, se eu coloco no cheque a data de hoje, bom para daqui a um mês, todos os prazos cambiais levarão em consideração a data solene de hoje. Se eu tivesse colocado no espaço destinado à data da emissão a data futura combinada, para todos os efeitos, o cheque reputar-se-ia emitido em tanto do tanto. Mas, se o credor o exibe antes da data aprazada, a instituição financeira do sacado trata o cheque como ele bem é, ordem de pagamento à vista, e em havendo lastro, paga, e em não havendo, devolve por falta de fundos. E aí o credor, que antecipadamente apresentou o cheque, responderá pelos danos causados por sua pressa. Esta é a súmula 370 do STJ. Maravilha. Feitos esses pequenos comentários, nós temos que lembrar que o cheque tem um prazo para ser exibido ao sacado, à instituição financeira sacada. Esse prazo chama-se prazo de exibição ou prazo de apresentação. Ele está previsto no artigo 33 da Lei Checária. Artigo 33 da Lei de Cheque. E esse prazo é de 30 ou 60 dias. Se você pensou em 6 meses, pensou errado, porque pensou na prescrição. Prazo que ainda vamos falar nesses minutos. O prazo de apresentação ou de exibição é o prazo que o credor tem para apresentar o cheque ao sacado, à instituição financeira sacada. E esse prazo é menor ou maior, 30 ou 60, dependendo da relação territorial entre a praça de emissão, ou seja, o local onde você emite o cheque, onde você preenche e emite o cheque, e a praça de pagamento, entendendo-se por praça de pagamento o endereço do sacado, da agência onde o emitente tem relação bancária. Então eu, Pablo, por exemplo, resido no Rio de Janeiro e tenho relação bancária com um banco no Rio de Janeiro. A minha praça de pagamento é Rio, não porque eu resido no Rio, mas porque o sacado com quem me relaciono tem agência, a minha agência no Rio de Janeiro. Se eu viajo para uma aula e passo esse cheque em Belo Horizonte, eu escrevo Belo Horizonte e a data de quando eu emito o cheque, e então esse cheque é reputado fora da praça de pagamento, porque a praça de emissão é Belo Horizonte e a praça de pagamento é o município do Rio. Nesse caso, o credor Belo Horizontino terá 60 dias para exibir o cheque ao sacado. Se eu tivesse passado esse cheque no Rio, então o credor teria a metade do prazo, teria 30 dias para exibir o título ao sacado. Equivale à exibição ao sacado quando o título é apresentado à Câmara de Compensação Bancária. Então, se eu passo o cheque em Belo Horizonte e o credor deposita em seu banco, não o meu, mas no banco dele, na conta dele, o banco dele apresentará o título à Câmara de Compensação. E isso tem equivalência à exibição ao sacado, aqui no Rio de Janeiro. E aí o prazo para isso, como o cheque é fora da praça, 60 dias. Se fosse na mesma municipalidade, 30. Muito bem. Qual é a consequência da perda do prazo de apresentação? Paralelo que se faz, só para lembrar, na LUG, que trata de letra de câmbio e nota promissória, também há um prazo de apresentação. Que de quanto é? 1 ano. É o prazo de 1 ano. Salvo cláusula em contrário. O prazo de exibição do cheque é extremamente curto, 30 ou 60. E qual é a consequência da perda do prazo de apresentação ou exibição? Perda do direito em relação aos coobrigados indiretos
endossantes, perda do direito de ação em relação aos coobrigados indiretos endossantes e quem os tenha avalizado. Isso significa que, mesmo perdendo o prazo de apresentação, o credor conserva o seu direito de ação cambial executiva em face do emitente e de quem o tenha avalizado. Se eu desenho isso para vocês, seria mais ou menos assim. O sacador correntista emite o cheque para um tomador beneficiário em face de um sacado instituição financeira. Por exigência do tomador credor originário, vem um avalista, que eu vou chamar de aval 1, e avaliza o sacador. O credor tomador endossa um terceiro e este endossa um quarto. No endosso do terceiro para o quarto exigiu reforço de garantia, pelo que apareceu o aval 2. Se esse título estiver totalmente aperfeiçoado quanto a prazo de apresentação, isso significa que o quarto poderá demandar todos solidariamente, a exceção, é claro, da instituição financeira sacado, que não é devedor cambial. Ele, como devedor, e os demais, como garantidores, podem ser demandados solidariamente. Se, por outro lado, o credor perder o prazo de apresentação, de 30 ou 60 dias, perderá a sua pretensão contra os endossantes e quem os tenha avalizado. Porém, conserva o seu direito de ação contra o emitente e seu avalista. Cabe execução cambial de título executivo extrajudicial apenas contra o emitente correntista e aquele que o avalizou. Não é demais lembrar que quando o aval é em branco, ou seja, não indica quem é o avalizado, presume-se o sacador como sendo avalizado. Então, se esse aval 2 avalizou no título, pretendendo avalizar o terceiro, mas não escreveu isso, apenas assinou como avalista, eu vou atrelar esse aval 2 ao sacador. E aí, mesmo que perdido o prazo de exibição, o credor poderia demandar o aval 1, porque é aval em preto do sacador, e o aval 2, que apesar de pretender avalizar o terceiro endossante, ao fazer aval em branco, avaliza presumidamente o sacador. Isso que eu expliquei em relação à perda do prazo de apresentação é matéria sumulada pelo STF. É a súmula de número 600 daquela corte maior. Fala que o credor que perde o prazo de apresentação conserva o seu direito de ação contra a emitente e seus avalistas, enquanto, claro, o título não estiver prescrito. Que uma vez prescrita a cambial, se esvai a pretensão executiva. Indiretamente, a súmula fala que estão exonerados cambiariamente os endossantes e aqueles que o tenham avalizado. O STJ tem decisão, porém não sumulada, de que a não exibição, veja, não é a não exibição no prazo, mas a não exibição tira do título a sua executoriedade. Eu nunca exibi e fui demandar, a demanda não pode ser execução, tem que ser a ação monitória. Então eu tenho um prazo para exibir, esse prazo é de 30 ou de 60 dias.
Se eu exibo no prazo, eu conservo com segurança o meu direito para demandar o devedor e todos os garantidores. Mas se eu perco o prazo de apresentação, mas apresento, eu não posso demandar os endossantes e seus avalistas, mas posso demandar em execução o sacador e seus avalistas. Mas, se eu não exibo, não é apenas uma questão de perder o prazo para exibir e exibir tardiamente, mas não exibir, bom, aí nesse caso não cabe execução. Só caberia ação monitória. Não é demais lembrar que a execução do cheque não depende, prescinde, dispensa o protesto. Não só para cobrar o emitente, como também os endossantes. Inteligência do artigo 47, incisos 1 e 2 da lei de cheque. É porque nós aprendemos em títulos de crédito que, como regra, se eu quiser demandar o devedor direto ou principal, dependendo do autor que você lê, não há necessidade do protesto. Mas que para demandar coobrigados indiretos, e os endossantes são coobrigados indiretos, é preciso demonstrar que o devedor direto ou principal não pagou. E a demonstração disso se dá através do protesto. Só que, no caso do cheque, a prova do não adimplemento checário é literal. Porque quando você exibe ao banco ou à Câmara de Compensação, a devolução é nele carimbada e assinada. Ou seja, supre a necessidade do protesto para demonstrar ao emitente, demonstrar aos coobrigados que o emitente não pagou. Porque a demonstração já está no título. Como que ela já está? Com o carimbo de devolução. Então, o 47.2 diz que é possível demandar os endossantes desde que o título esteja protestado ou nele haja a prova de devolução pela instituição financeira ou pela Câmara de Compensação. Por isso que eu tenho que exibir, mesmo que tardiamente. Por isso que eu tenho que exibir. Se eu não exibir no prazo, então eu tenho que protestar no prazo de 30 ou 60. Para garantir o meu direito de ação contra todos. Maravilha. Então, o cheque 30 ou 60 para exibir, pode exibir tardiamente, mas nesse caso eu conservo a ação só contra a emitente e seus avalistas e não posso executar coobrigados indiretos e quem os tenha avalizado, súmula 600 do STF. A execução checária dispensa o protesto até mesmo para cobrar coobrigados indiretos, desde que o título tenha sido exibido, porque a prova da devolução é literal cartular e, portanto, dispensa, repito, o protesto para esse fim. Muito bem. Em relação à apresentação e pagamento, o STJ também já se manifestou no sentido de que, tendo sido o cheque exibido fora do prazo, de 30 ou 60, porém, ainda não prescrito, antes de ter sido assolado pela prescrição, a instituição financeira pode fazer o pagamento se houver numerário. Então, eu exibi o cheque da mesma praça com 80 dias. Tem dinheiro na conta. O banco pode promover o pagamento, sim ou não? Pode. Não age ilegitimamente. Por outro lado, se o cheque já estiver prescrito, prazo que eu ainda não falei, vou falar daqui a pouco, mas se ele já estiver prescrito
for feita a exibição tardia, a exibição além do prazo de prescrição, então o sujeito perdeu o prazo para exibir, e também deixou prescrever, e exibiu tardiamente, exibiu 1 ano depois, por exemplo. Nesse caso, a instituição financeira não pode pagar, mesmo havendo fundos. Porque a ordem de pagamento que dá a natureza do cheque, se esvai com a prescrição. Então, a exibição tardia, porém, dentro do prazo prescricional, admite que o banco, a instituição financeira, pague o cheque. Mas se a exibição é feita pós-prescrição, não, tem que devolver por perda de prazo. Outra coisa que o tribunal também já decidiu é que se você apresenta o cheque fora do prazo de 30 ou 60 e não há fundos, a devolução tem que ser por perda de prazo e não por falta de fundos. Porque eu só sou obrigado a manter o numerário na conta para cobrir o cheque no curto espaço de 30 ou 60 dias. Não é curto à toa o prazo. É porque a emissão de cheque sem lastro é ilícito penal, 171 do CP. Só que eu não sou obrigado a manter numerário para cobrir o cheque eternamente. Eu sou obrigado a manter numerário em conta para cobrir o cheque pelo prazo de exibição. Se o sujeito perdeu o prazo e há fundos, ok, a instituição financeira promove o pagamento. Porém, se ele perde o prazo e não há fundos, o banco não pode devolver por falta de fundos, levando negativações ao nome daquele emitente. Tem que devolver por perda de prazo, sob pena de responder por dano moral. Então, tem algumas decisões nesse sentido. Apenas recapitulando, se exibir depois da prescrição, o banco não pode pagar de jeito nenhum, porque está prescrito. Mas se exibir depois do prazo de apresentação, porém antes da prescrição, tem fundos, paga. Não tem, devolve, por perda de prazo, e não por falta de fundos. Senão responderá por dano. Maravilha. Falaremos então da prescrição do cheque. A prescrição do cheque está prevista no artigo 59. O prazo é de 6 meses, não se podendo confundir com 180 dias, porque o método de contagem de prazo em dias é diferente dos prazos em meses e em anos. Prazos em dias contam-se sucessivamente, em meses e em anos começam e terminam no mesmo dia da referência. O que significa que eu tenho um prazo em dias para exibir e um prazo em meses para prescrever. O termo inicial da prescrição é o termo final da exibição. Ou seja, vírgula, contam-se 30 ou 60 dias, termina esse prazo e no dia útil seguinte começa a prescrição. Lembre-se que eu tenho que ignorar o primeiro dia e computar o último. Essa é a regra geral de contagem de prazos. Então, se a exibição termina em um dia, X, a prescrição começa a correr no imediato útil seguinte. É indiferente se o cheque foi exibido antes ou depois. A contagem prescricional de 6 meses leva em consideração o prazo abstrato de 30 ou de 60 dias. Então, se houve exibição no 10º dia e devolução, não starta o prazo prescricional. Só vai startar a prescrição quando terminar em abstrato o prazo de 30 ou de 60 dias. Em resumo, para executar um cheque, é preciso que eu tenha exibido dentro do prazo ou protestado dentro dele. Se eu perco o prazo, eu posso executar emitente e co-obrigados avalistas dele e não os endossantes. Eu sei. E se eu apresento o cheque dentro do prazo, eu terei, após o prazo abstrato de exibição ou apresentação,
6 meses para executá-lo. Artigo 59. Numericamente falando, eu estou falando de 30 ou 60 mais 6. 30 ou 60 mais 6. E aí cabe a ação de execução de título executivo extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Muito bem. O que se passa a examinar agora é a possibilidade do cheque ter sido assolado pela prescrição. Tendo operado prescrição, o que cabe, se é que cabe, ao legítimo portador do título? E cabe. E cabe. A primeira ação que cabe, não primeira no sentido de ordem de preferência, mas na minha lista de explicação, é a chamada ação de locupletamento ou enriquecimento imotivado ou enriquecimento sem causa. Alguns também chamam de enriquecimento ilícito. Ela está prevista expressamente na lei de cheque no artigo 61. Com prazo prescricional de 2 anos. Contado o prazo prescricional bienal do fim do prazo para executar. (30 ou 60 para exibir, 6 meses para executar, findo este num dia, no dia imediato útil seguinte, começa a prescrição bienal para a ação de locupletamento. Segundo o STJ, a ação de locupletamento é uma ação cambial. Significa que ela não está alicerçada na causa originária do título. Está alicerçada no próprio título. Então, se eu vendi um carro para você e você me pagou com um cheque, e esse cheque prescreveu e eu nunca recebi, tem alguma coisa desequilibrando a relação. Você está andando de carro, eu estou andando de cheque. Não está certo isso. Há um enriquecimento motivado. E esse enriquecimento não está relacionado à compra e venda do carro, mas sim ao fato de que eu detenho um título de X mil reais que não foi adimplido. Essa ação de locupletamento corre pelo procedimento ordinário. E, em regra, não pode demandar avalistas. Dá para entender. A aval é garantia pessoal graciosa. Presta-se graciosamente em presunção. Ou seja, quem presta aval não obtém vantagem econômica, como regra. Se ele não enriquece, não obtém vantagem econômica, então ele não pode ser réu numa ação de enriquecimento devido. A única possibilidade de demandar o aval é se esse aval foi excepcionalmente oneroso, quando prestado mediante remuneração. A instituição financeira faz muito isso. O sujeito vai fazer uma operação e a instituição financeira vai avalizar a operação. Nesse caso, o aval não é gracioso, é oneroso. E aí, sim, pode ser demandado o avalista, o que é, repito, uma exceção. Como essa ação de locupletamento é cambial, tal qual na execução, não se fundamenta a inicial na causa originária da relação cambial. Eu tenho que contar a história que deu origem ao título. Tal qual na execução, eu tenho o título que não foi adimplido. Alguém enriquece com isso. Imotivadamente. Assim como, em princípio, as causas originárias não podem servir de escusa, de defesa, como forma de evitar a cobrança, o valor, o pagamento. Tal qual na execução. Nós conhecemos isso, chama-se princípio da inoponibilidade das exceções pessoais contra o terceiro de boa-fé. Então, como a ação de locupletamento é uma ação cambial, a
As causas subjacentes são inoponíveis ao terceiro de boa-fé. Então, a não ser que se esteja diante de uma relação direta, sem que o título tenha corrido por endosso, o réu não poderá suscitar relações originárias como escusa. Essa é a ação de enriquecimento sem causa. Vou aproveitar para uma observação. A LUG, Lei Uniforme de Genebra, não tem no seu anexo 1 previsão expressa de ação de locupletamento. Porém, no anexo 2, onde são admitidas reservas, o artigo 15, parte final do anexo 2, admitiu reserva à norma interna, à norma pátria, para ação de locupletamento, para letra e nota. E a legislação interna para letra e nota, que é o decreto 2044 de 1908, no seu artigo 48, decreto 2044 de 1908, no seu artigo 48, expressamente admite ação de locupletamento para letra e nota. Só que nesse caso, o artigo é o 48, só que nesse caso, o prazo da ação de locupletamento é trienal, é de 3 anos. Que é o artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. O artigo do anexo 2, que admitiu que a norma interna regulasse a matéria, é o 15, anexo 2, LUG, que nos remete ao 48 do decreto 2044 de 1908. É a parte final do 15 do anexo 2. É ele quem admite que a norma interna preveja para letra e nota a ação de enriquecimento sem causa do locupletamento indevido. Muito que bem. Mas não é só a ação de locupletamento que dá guarida àquele que tem um cheque prescrito. Eu posso sim, por que não, ajuizar uma ação causal, não cambial. Então, além da ação de locupletamento, pode-se propor uma ação de cobrança causal, não cambial, alicerçado na causa subjacente, originária do título. Vamos dar um exemplo? Eu pago o aluguel que venceu num determinado dia com um cheque. Naquele momento, nós temos duas relações obrigacionais paralelas. A relação contratual da locação e a relação cambial. Quanto à relação contratual da locação, correrá um prazo prescricional da locação. Esse prazo, aqui já dizendo, é de 3 anos. Não tem nada a ver com o título de crédito, tem a ver com locação, cujo prazo de demanda de cobrança, previsto no 206, parágrafo 3º do Código Civil, é trienal. Então, venceu o aluguel no dia 10, eu tenho 3 anos, a contar desse dia 10, do mês tal, do ano tal, eu tenho 3 anos para cobrar o aluguel. Só que, em paralelo ao aluguel, foi passado um cheque em seu pagamento. E eu tenho os prazos do cheque, que serão de 30 ou 60 para exibir, 6 meses para executar e 2 anos para propor a ação de locupletamento. Entretanto, nada impede que eu ignore o cheque e olhe para a relação locatícia e cobre o quê? A locação. Só que nesse caso, eu preciso juntar o título. Porque como houve o pagamento, há uma presunção de quitação da obrigação. E eu só vou elidir a presunção se eu mostrar que o título não foi pago. Nesse caso, o título não é objeto, o título é prova. Então, enquanto na ação de execução cambial, o título é objeto, enquanto na ação de locupletamento cambial, o título é objeto, na ação causal, que não é cambial, eu não estou falando do título, eu estou falando do aluguel, da compra e venda imobiliária, da prestação do serviço, dos honorários de advogado.
A relação causal, que tem o seu prazo próprio, dependendo da relação. Se for, por exemplo, obrigação securitária, o prazo é de 1 ano, 206, parágrafo 1º do Código Civil. Então, a relação causal foi presumidamente paga com o título passado. Então, eu vou ter que ajuizar essa ação provando que o título não foi pago. E para isso, basta que eu faça o quê? Junte o título. Porque senão seria muito fácil. O meu locador me cobra o aluguel, eu pago com um cheque. Ele me dá um recibo. Ele pega o cheque e endossa a um terceiro de boa-fé. Depois o meu locador vem e me cobra o aluguel. Eu digo, eu já te paguei, bro. Aqui, ó. Se ele quiser me cobrar, ele vai ter que mostrar que o cheque não compensou. É preciso que ele tenha o cheque. Senão ele vai fraudar facilmente isso. Eu vou ter que pagar milhares de vezes esse troço. Então, nesse caso da ação causal, que não é cambial, o cheque tem que ser apresentado não como objeto da ação, mas como prova do não adimplemento. O que é uma exceção em obrigações, porque em obrigações nós aprendemos que cabe ao devedor provar que adimpliu, não ao credor. O credor alega inadimplemento. Nesse caso, não. Nesse caso, o credor tem que provar o inadimplemento, exibindo o título. Essa ação tem previsão legal na lei de cheque. Ela está no artigo 62. A emissão ou a transmissão por endosso do cheque não elide a possibilidade de cobrança da relação causal originária. Esse é o artigo 62. Quem está com o 62 aberto aqui ou aí, vai ver que ele tem um preâmbulo com uma ressalva. Onde ele diz, salvo prova de novação. O que é essa tal prova de novação? É quando o título é excepcionalmente emitido com efeitos pró soluto e não com os efeitos regulares pró solvendo. Ao passar um título pró soluto para, por exemplo, pagar o aluguel é considerado reputado quitado definitivamente. E nesse caso, se o título foi passado com cláusula pró soluto, é evidente que eu não vou ter a ação do 62. Porque a ação do 62 é para cobrar a relação subjacente. E se eu passei o título com natureza de quitação, em que a entrega do título quita a relação originária, então a relação originária não é mais exigível. Só que os títulos são emitidos presumidamente em caráter pró solvendo. Então, se nada disser o recibo ou o título, ele foi passado com efeitos pró solvendo, o que significa que a obrigação originária, no meu exemplo, o aluguel, só estará quitado quando quitado o título. E é por isso que, tendo sido passado no regular efeito pró solvendo, eu posso cobrar a relação originária. E aí o prazo vai ser o prazo da relação originária. Porém, se foi dado ao título um efeito pró soluto, que é excepcional, tem que estar expresso. Então, emite-se o cheque em caráter pró soluto para quitar a locação. Não vai caber despejo, não tem multa de locação, porque o aluguel está quitado. Foi quitado com o quê? Com o título. E aí não vai caber a ação do 62. Preste atenção na sua vida prática profissional, porque se estiver diante de uma situação em que o título foi emitido em caráter pró soluto, não pode fazer a ação do 62. Por óbvio, houve novação. Eu troquei a dívida da locação pelo título. Por isso que ele diz, salvo prova de novação. Maravilha. Como essa ação é causal, não cambial, a defesa pode chamar à luz
todos os fatos das relações subjacentes. Todos os fatos das relações subjacentes. Exemplo, o cara tem um cheque prescrito que tem 1 ano e meio da emissão. 1 ano e meio. Ele estava dando o prazo, por exemplo, para a propor ação de enriquecimento sem causa, que seria uma ação não causal onde ele não estaria sujeito a defesas causais. A dívida é oriunda de uma obrigação securitária, cujo prazo de prescrição é ano. Aí o cara me entra com a ação causal, cobrando a pretensão, a obrigação securitária, junto ao cheque não adimplido. A defesa vem e diz, olha meu irmão, sinto muito, mas essa pretensão causal já está prescrita, porque essa matéria, obrigação securitária, prescreve 1 ano. Você foi um imbecil completo, você deveria ter ajuizado, por exemplo, a ação de locupletamento, em que você teria mais prazo para fazer e seria uma ação cambial não causal. Agora, pode ser que eu não tenha mais pretensão de locupletamento, porque já passou o prazo de 2 anos, mas eu ainda possa pretender a relação originária. Acho que o aluguel volta a ser um bom exemplo, pois que o aluguel prescreve em 3 anos e a ação de locupletamento vai prescrever em 2, depois dos 6, depois dos 30 ou 60, que dá mais ou menos o prazo de 2 anos e 7 meses e 2 anos e 8 meses. Eu digo mais ou menos porque tem prazos em dias e prazos em meses e anos, cuja soma não é fácil. Não é possível, inclusive. Porém, não é só da ação de locupletamento, nem da ação causal que vive esse titular do título, esse legítimo portador. Ele também pode fazer uso de uma outra modalidade de pretensão processual. Esta passou a fazer parte da nossa lei processual em 1995. E olha que a lei de cheque é de 85. E esta é a chamada ação monitória, que está no Código de Processo Civil, artigos 1102-A, 1102-B e 1102-C. A ação monitória tem natureza constitutiva. Seu objetivo é fazer com que um documento sem força de título executivo ganhe força de título executivo. Então, o cabimento dela, 1102-A, é exatamente quando o sujeito detém um documento sem eficácia de título. Uma das coisas que o STJ recentemente explorou foi a possibilidade ou não do ajuizamento da pretensão monitória no período em que ainda cabe a execução. Ou seja, o sujeito tem um cheque não prescrito e ele pretende monitoriamente. E a dúvida é interessantíssima, por quê? Porque a natureza monitória é constitutiva de um título executivo. E se o cheque não está prescrito, ora bolas, ele já é um título executivo. Então, aparentemente, não haveria interesse de agir na constituição de algo que você já tem constituído. Por outro lado, o cheque é título executivo extrajudicial. E a monitória constituirá título executivo judicial. O que poderia servir para afastar essa alegação de falta de interesse de agir. A força do título executivo judicial, a coisa julgada que dele emana, motiva, ou pode motivar que alguém, mesmo tendo um título executivo extra, procure constituir um título executivo judicial. E essa foi a conclusão do tribunal, de que mesmo na fase em que cabe a pretensão executiva, cabe monitória.
ele até fundamenta em outro ponto, onde ele diz que o tribunal já havia se manifestado sobre o cabimento de de cobrança quando cabe execução. Ora, se cabe cobrança quando cabe execução, diz o STJ, muito mais cabe monitória quando cabe execução. Até porque eu não prejudico a defesa, eu alargo suas possibilidades de defesa. Não é bem por aí que eu acho que o tribunal tinha que ter dito. Eu acho que a ideia é essa, de que, apesar de aparentemente eu querer constituir aquilo que eu já tenho, o título que eu tenho, o cheque, é extrajudicial. E a monitória vai me oferecer um título executivo judicial. E aí teria a minha pretensão, o meu interesse de agir. Bom, a possibilidade de caber monitória está clara porque o cheque tem força executiva, porém, uma vez que ele esteja prescrito, lhe falta forma, o cheque tem forma executiva, e uma vez que ele esteja prescrito, lhe falta força executiva. Porque um título, para ser execuível, tem que ser líquido, certo e exigível. E a prescrição é exatamente a perda da pretensão. E aí vem a súmula do STJ, de número 299, e, sem curva, diz: cabe ação monitória lastreada em cheque prescrito. Cabe ação monitória fundada em cheque prescrito. Súmula 299 do STJ. Essa ação monitória, com base em cheque prescrito, tem natureza não cambial. Essa ação monitória tem natureza não cambial. Então, por favor, nada de levantar a bandeira da inoponibilidade das exceções pessoais contra o terceiro de boa-fé, pois que este é um princípio aplicável à defesa ou à não defesa em ações cambiais. Leiam-se aí execução e locupletamento. Se a pretensão for cobrança da relação subjacente, que foi o 62, ou monitória, a defesa pode ser causal, independentemente de ter o título circulado por endosso, porque a monitória é uma ação de cobrança não cambial e, portanto, é uma ação causal. Só que, processualisticamente falando, a causa originária não precisa constar da inicial. E aí é hora de ter atenção para não se confundir, imaginando que o tribunal estaria dando a essa ação monitória natureza cambial. E não está. Aí é uma questão processual. Diz o 1102A que aquele que detém papel sem força de título pode pretender monitoriamente. Então, o que lastreia a pretensão monitória, a inicial monitória? É o papel. Nesse caso, o cheque prescrito é o papel. Não porque essa ação tem cunho cambial e não tem. Não tem. Mas porque, processualisticamente falando, o legislador diz que a única coisa que eu preciso para ajuizar a monitória é o papel. Agora, a defesa, por meio dos embargos monitórios, esta pode trazer à luz toda e qualquer matéria da relação subjacente. Porque essa ação não é cambial, é uma ação causal. É diferente da ação do 62, que foi a última comentada antes da monitória, em que ela é causal lastreada na relação, e aí quando eu ajuizo contando a história da relação originária. É o aluguel, é a compra e venda do carro, é a compra e venda do imóvel. Nesta, a despeito de ser não cambial e, portanto, causal, para fins de ajuizamento é bastante o papel, o que não elide a possibilidade de a defesa trazer à luz toda a matéria fática originária da relação. E já encaminhando para o final desses meus comentários, o prazo para pretender monitoriamente o cheque prescrito
é o do artigo 206, parágrafo 5º do CPC. Perdão, gente, do CC. 206, parágrafo 5º do Código Civil. Entendeu o STJ, depois de longa discussão, de anos, diga-se de passagem, aliás, desde que eu comecei a dar aula em 2002, essa discussão é presente, entendeu o tribunal que o cheque prescrito é um título de dívida. E aí manda aplicar o prazo prescricional quinquenal, 5 anos, do 206, parágrafo 5º do Código Civil. O problema, então, é qual o termo inicial desse prazo de 5 anos. O termo inicial desse prazo de 5 anos, segundo a súmula 503 do STJ, é a data da emissão do título. É a data da emissão do título. Dá para entender. Esse prazo não é cambial, ele é civil. Se ele é civil, ele nasce junto com a pretensão. Violado o direito subjetivo, nasce a pretensão. E com ela começa a correr prescrição. Como o cheque é ordem de pagamento à vista, ele está vencido desde o momento que ele foi emitido. Então, a pretensão nasceu com a emissão. E junto com a pretensão, corre a prescrição. Por isso que o prazo de 5 anos para demandar monitoriamente um cheque, quer ele esteja prescrito ou não, se o tribunal já disse que cabe até mesmo antes de ele estar prescrito, conta-se da data de sua emissão. O mesmo raciocínio fez o tribunal com a súmula 504, quando examinou o mesmo assunto, só que para outros títulos. Usou como boi de piranha a nota promissória, mas não só. Quando ele diz que no caso de nota promissória, o prazo de 5 anos para pretender monitoriamente, conta-se do vencimento. Porque a nota promissória, como outros títulos, pode ser à vista ou a prazo. E a violação do direito subjetivo, que vai startar a prescrição, dar-se-á com o inadimplemento. E o inadimplemento dela é só no vencimento. Se ela é à vista, a nota promissória, contar-se-á os 5 anos, contar-se-ão os 5 anos da emissão. Se ela é a prazo, contar-se-ão os 5 anos do respectivo vencimento. Essa é a súmula 504 do STJ. E como essa ação é uma ação não cambial e, portanto, causal, tanto a monitória do cheque, quanto da nota, quanto de outros títulos, apesar de ajuizada com base só no documento, por uma questão processual, como já explicado, admitem que a matéria de defesa seja causal. Então, olha que situação sinistra para exemplificar isso. Eu pago o aluguel hoje com um cheque. O meu locador endossa o cheque a um terceiro de boa-fé, que promove contra mim uma monitória 4 anos depois da emissão do cheque. Em princípio, ele está propondo a ação dentro do prazo de 5 anos contados da emissão. Quando ele ajuiza, ele não tem história nenhuma para contar. Nem pode ter, ele é endossatário. Ele não tem obrigação de saber da origem do título. Mas eu sei de onde veio o título. Eu sei por que emiti aquele título. Foi para pagar o aluguel, eu tenho recibo. Em defesa, eu digo, excelência, infelizmente ou felizmente para mim, infelizmente para ele, a pretensão dele é cobrança de um crédito causal, cuja origem é uma locação vencida há 4 anos. O que significa dizer que a pretensão dele está prescrita.
e a minha defesa vai ser acolhida. Ele ajuizou a ação no prazo de 5 anos, dentro dele, menos do que 5 anos. O juízo não afastou o ajuizamento, e aí a discussão, porque a prescrição hoje é matéria de ordem pública, então, em princípio, seria cognoscível de ofício. Há discussão sobre isso, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. O juízo recebeu, citou e mandou pagar em 15 dias. Eu me defendo em embargos munitórios e digo, pois é, ninguém sabia, porque a ação não teve a causa exibida, porque é munitória, não porque é cambial, porque não é. E eu estou me defendendo alegando que a origem é um contrato de locação, uma verba locatícia vencida há mais de 3 anos. E eu consigo sucesso na minha defesa, e o autor vê perecido o seu direito, perecida a sua pretensão para aquela cobrança. Um risco muito grande, portanto, para o endossatário que ajuiza a monitória sem saber qual é a origem do título, porque ele pode ajuizar na certeza de que demanda no prazo, quando, na verdade, a relação originária subjacente que virá em defesa afasta a pretensão dele por prescrição. Esses são os comentários que eu tenho para fazer com vocês em relação a cheque, desde a sua emissão até a sua prescrição, passando pelas vias processuais para ver o cheque. Fica claro que quando eu emito um cheque para pagar alguma dívida, no momento da emissão tem em curso simultâneo 3 prazos. O prazo checário, 30 ou 60 mais 6 para executar, mais 2 para locupletamento. O prazo da relação subjacente, qualquer que seja ela, e vai depender então do negócio jurídico entabulado, e o prazo para pretensão munitória, este de 5 anos, com o risco, porém, da defesa suscitar prescrição de menor prazo para afastar minha pretensão. Bom, foram esses os meus comentários, eu espero que tenha sido útil. Recomendo que você, ao rever o vídeo, faça uma leitura em cima das normas e súmulas que eu comentei, para que a matéria possa ficar efetivamente arraigada em você. Um beijo muito grande, um abraço no coração de todos vocês. Até a próxima.